quero ler com vocês o capítulo 10, no capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo de número 17. Enquanto você procura na sua Bíblia, peço aí aos irmãos, aos amigos, para compartilhar a nossa live, e você que está assistindo pelo YouTube, para se inscrever no nosso canal e apertar o sininho das notificações. Praticamente todos os dias nós temos vídeos novos, transmissões, cultos, programas de rádio, e temos abençoado a vida de muita gente, certo? Atos dos Apóstolos, capítulo 10, hoje é culto de missões. Vamos falar um pouco sobre missões, versículo de número 17. Diz assim: enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito Santo: estão aí dois homens que te procuram. Levanta-te, pois desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes. Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, tendo o bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as suas palavras. Muito bem, meus irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido, e eu estava lendo esse texto hoje à tarde e pude notar algumas coisas bem interessantes, que apesar de já ter sido muito pregado esse texto, mensagens evangelísticas que mostram a conversão do centurião Cornélio, da corte italiana, da cidade de Cesareia. Era um romano, comandante de 100 soldados, mas que tinha uma particularidade. Ele era um homem, a Bíblia diz, um homem temente a Deus, apesar de ser romano, apesar de estar, de não fazer parte do povo judaico, tinha muitas particularidades em relação aos demais centuriões que se ouve falar. Mas hoje eu não quero falar especificamente da conversão dele, porque é um culto de missões, embora precise se falar. Mas eu quero falar do processo do trabalhar de Deus de uma maneira diferenciada na conversão de um cidadão. E na maneira que Deus promove a conversão de Cornélio, Deus promove também nesse aspecto, em um determinado aspecto, a conversão do apóstolo Pedro. Todos nós, todos os dias, temos alguma coisa a nos convertermos, que precisamos de conversão. São os caminhos maus, são os maus hábitos, os maus pensamentos, alguma coisa, diariamente, se a gente prestar atenção, nós precisamos de mudança. O apóstolo Pedro era um homem de temperamento sanguíneo, forte, e que tinha uma dificuldade enorme por causa de ser judeu, da posição judaica em relação aos seus algozes, que eram os romanos, que haviam subjugado a nação e que cobravam impostos da nação,
e que haviam sido quem de fato crucificou a Cristo. Então não era fácil para um judeu dirigir a palavra a um romano. E ainda sabendo que esse romano era um centurião, um chefe de soldados, que pode ser que em algum momento Cornélio tivesse que ter intervido como seus soldados em alguma dificuldade dos romanos, que os judeus causavam alguma rebelião. E aí você imagina a situação, quando é que Pedro ou qualquer outro judeu ortodoxo haveria de pregar aos gentios, e não somente aos gentios, mas pregar a um centurião, que era um comandante de soldados, que muitas vezes prendiam e maltratavam os da sua nação. Então esse tipo de missão é uma missão que, por mais consciência que se tenha, mas é preciso uma intervenção especial do Espírito Santo no processo. E hoje eu quero falar daquela missão que eu julgo ser a mais difícil para nós. A missão para os nossos inimigos, para aqueles que a gente não gosta, para aqueles que não gostam da gente, para aqueles que para nós são execráveis, para aqueles que na nossa mente nunca nós iríamos levantar da nossa casa para ir à casa dele pregar o evangelho, porque nós não gostamos, nós queremos distância, nós achamos que é uma má influência e não queremos de maneira nenhuma contato com essa pessoa. Eu diria que esse é o tipo de missão mais difícil para nós, porque é a missão que, embora provoque salvação de alma, mas ela vá de frente, ela venha de frente ao nosso próprio orgulho. E uma das coisas para o ser humano mais difícil de fazer é quebrar o seu orgulho, é deixar o seu orgulho de lado. Se para perdoar o orgulho é extremamente difícil, imagine você ter que pregar o evangelho ao seu inimigo. Então esse era o tipo de missão que só a ordem de Jesus não vai bastar, porque Jesus já tinha mandado: ide por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Jesus tinha dito para eles na praia, um pouco antes de ressuscitar: vocês vão ser as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então tem um tipo de missão que a gente acha mais fácil fazer: falar de Jesus para um amigo, falar de Jesus para alguém no trabalho, na escola. Tem outro tipo de missão que é mais difícil de fazer: falar para os nossos familiares, falar para os nossos vizinhos e falar para os nossos inimigos. Esse tipo de missão é preciso que o Espírito Santo intervenha em ambas as partes, porque nunca que Cornélio ia chamar um judeu para vir falar as coisas da religião judaica para ele, embora ele temesse a Deus. Mas você nota no texto que Cornélio ainda era impregnado da religiosidade romana. Você vê que primeiramente o anjo aparece a ele, é uma intervenção divina, mostrando que ele, por mais forte que fosse, mais autoridade que tivesse, e ele, por mais que as suas esmolas tivessem sido recebidas diante de Deus, a sua oração tivesse subido à memória de Deus, tivesse sido atendida, a sua vida de piedade fosse aceitável a Deus, Cornélio não era um salvo. Ele precisava de uma coisa que o povo, que a raça, que a nação dele maltratava, tinha, que eles não tinham. Cornélio tinha fama, tinha poder, tinha autoridade, tinha riqueza, era um homem temente a Deus.
mas não tinha salvação. Do outro lado da balança estava um judeu ortodoxo, bruto, que só cerca de arame farpado, que agia muito pelas emoções, porque era sanguíneo, e que tinha um enrasco profundo. Você vai ver que todos os apóstolos, exceto Paulo, tinham esse enrasco. Você vai ver quando Pedro volta da missão, os apóstolos de Jerusalém já estavam com uma reunião com os presbíteros para chamar Pedro, para Pedro dar explicação por que é que entrou na casa de um gentio. Você vê que a questão é tão séria, que por que Pedro entrou na casa de um gentio. Então não era só Pedro que tinha esse preconceito, não era só Pedro que tinha essa dificuldade. Todo o colegiado apostólico tinha essa dificuldade. E essa dificuldade muitas vezes acomete o coração da igreja. Tem gente que a gente diz que não vai evangelizar porque é bandido, porque é prostituta, porque é ladrão, porque um dia fez um mal a gente. E o que na verdade a gente sente no coração em relação a muitas pessoas é o que o profeta Jonas sentia em relação a Nínive. Que o profeta Jonas é outro modelo desse tipo que Deus teve que intervir, e ele resistiu mesmo Deus intervindo, porque o que Jonas queria era que a cidade fosse subvertida, porque os assírios deram muito trabalho e maltrataram muito Israel. E você vê a contrariedade de Jonas quando pregou a palavra. Sentou-se na frente da cidade, esperando o que é que acontecia. Mesmo depois de ter pregado, Jonas queria que Deus arrasasse a cidade. Então esse sentimento tinha no coração de Pedro. Foi preciso o Espírito Santo fazer essa intervenção. Irmãos, não existe nada mais curador para um coração orgulhoso do que quando Deus intervém numa coisa dessa. Você pode imaginar como Pedro foi curado naquele dia? Pedro estava orando, era meio-dia, e Pedro teve fome, estava jejuando. Enquanto se preparava a comida, Pedro teve uma visão, e a visão que Pedro teve era de um lençol baixando pelas quatro pontas do céu para a terra, cheio de animais quadrúpedes e animais imundos que os judeus não comiam de jeito nenhum. E aí a voz dos céus dizia assim: Pedro, mata e coma. E Pedro disse: de maneira nenhuma. Você vê, quer dizer, Deus está mandando ele fazer e ele resiste por causa da religiosidade que estava impregnada no coração de Pedro. Ele disse: de jeito nenhum, Senhor, na minha boca nunca entrou coisa imunda ou impura. E aí Deus falou 3 vezes a ele: mata e coma. E ele deu a mesma resposta durante 3 vezes: não, Senhor, porque nunca entrou na minha boca coisa comum ou imunda. Olha, Deus disse: não faças imundo aquilo que Deus purificou. Enquanto Pedro estava pensando, a Bíblia diz, enquanto Pedro estava meditando no que significaria isso, os enviados de Cornélio chegaram na porta aonde Pedro estava. Na verdade, Deus estava dizendo: eu quero purificar os gentios. Ele, o Cornélio, tem temor a Deus e tem obras, mas não tem salvação. Você tem salvação, mas não está temendo, porque não quer fazer o que eu lhe mandei fazer. Eu quero que você acabe com isso hoje. Entenda que eu salvo os gentios do jeito que salvo você. E aí, enquanto ele estava pensando, o Espírito Santo disse: 2 homens estão aí te procurando. Vá, não duvide em nada, porque eu os enviei. Olha a conversa com o Espírito Santo. O Espírito Santo intervém lá e intervém aqui, porque do contrário, Pedro não ia nunca pregar para Cornélio.
tem pessoas que não estão no nosso cardápio de preferência para evangelizar, porque a gente gosta, muitos de nós gostamos de evangelizar e de falar da palavra de Deus para aqueles que a gente imagina que nos escuta e nos admira, porque isso faz parte do nosso ego. O nosso ego muitas vezes gosta de falar para pessoas que nos simpatizam, que às vezes nos bajula, que às vezes aplaudem a nós. A gente não gosta de falar para gente que nos despreza. A gente diz logo que se exploda. Não estou nem aí. Esse não é o evangelho e a missão que Cristo deu para nós. Não é essa. A gente precisa entender que muitas vezes o Espírito Santo vai intervir porque a gente é mal ouvido. A gente não gosta de atender determinadas ordens de Deus porque elas não convêm, ela não faz parte das nossas conveniências. E nessa noite eu quero falar dessa missão difícil, porque essa missão difícil é libertadora, é transformadora. E só atende esse mover do Espírito Santo quem, por mais turrão que seja, mas tem uma vida de oração. A vida de oração, ela nos faz ser sensíveis e termos determinadas reservas de temor a Deus. Porque sem esse temor, a gente não evangeliza família, não evangeliza amigo, não evangeliza vizinho e muito menos inimigo. A gente não evangeliza ninguém porque a gente vive uma vida de covardia, de medo. A gente inventa as mais variadas desculpas para não falar da palavra de Deus, mas é a nós que Cristo, Ele confiou a palavra. Olhe que o anjo disse para Cornélio: Pedro vai te dizer as palavras pelas quais você deve ser salvo. Irmão, a responsabilidade e a exigência dessa responsabilidade Deus vai cobrar de nós, a quem Ele deu o ministério da reconciliação. Porque muita gente, naquele grande dia, vai colocar o dedão na cara de muito crente e dizer: eu passei a vida do seu lado, com você, na sua rua, na sua casa, nos seus familiares, no seu trabalho, e você nunca falou de Jesus para mim. Você nunca teve coragem. Você foi covarde a vida inteira. Quando se falava de evangelho, você ficava de cabeça baixa, se escondendo. Por que você não falou para mim? É o que muita gente vai ouvir naquele dia. As acusações, das covardias, das pessoas que têm a palavra, mas não obedecem à voz de Deus. A voz de Deus. Então Pedro resolve, depois da intervenção do Espírito Santo, porque Pedro não iria lá de jeito nenhum. Cornélio não fazia parte das preferências de evangelismo de Pedro. E Pedro vai com os homens, depois da intervenção do Espírito Santo. Porque Pedro foi, mas sabendo que ia arranjar confusão com a religião. E quando Pedro chega lá, Cornélio, lembra que eu disse no começo que Cornélio ainda tinha muita influência, apesar de temer a Deus, mas tinha influência da religião romana, do politeísmo romano. Quando ele chega lá, a Bíblia diz: Cornélio se lança aos pés de Pedro e o adora. É por isso que Cornélio precisava ouvir o evangelho, porque ainda era idólatra. Tem muita gente que teme a Deus no coração, mas não conhece a palavra da salvação. E quando ele se curva diante de Pedro, Pedro que vinha entendendo, porque tem gente
que gosta de receber adoração. Quando recebe excesso de elogios, aí o seu ego se incha, se inflama. E ele acha bom. E quando não tem elogios, ele acha ruim. Ah, ninguém me viu, ninguém me elogiou. Mas Pedro ia sabendo agora. Pedro, sob a influência e a intervenção do Espírito Santo, ia sabendo o que tinha de fazer. Quando Cornélio se curva diante dele e o adora, a Bíblia diz, ele se prostrou aos pés de Pedro e o adorou, como se Pedro fosse Deus. Pedro disse: não faça isso, porque eu sou homem igual a você. Por que você mandou me chamar? E Cornélio tinha chamado os amigos íntimos, os familiares, as pessoas de confiança. A sala estava cheia de gente, porque Cornélio coloca à disposição o coração para quê na palavra de Deus, ao passo que Pedro havia resistido. E aí Cornélio conta a história que viu o anjo mandou chamar ele, e eu acho interessante a convicção de Cornélio. Ele disse: agora estamos todos aqui para ouvir da parte do Senhor o que você tem para nos dizer. Aí Pedro entende e diz: reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, e não faz mesmo. Tem muita gente que está sendo cobrado por Deus para evangelizar a pessoa que ele menos queria evangelizar, mas Deus está cobrando de você. O Espírito está lhe inquietando, dizendo que aquela pessoa vai ouvir a palavra da sua boca, porque você tem as palavras que irá quebrar a barreira de separação daquela pessoa, e ao mesmo tempo que você evangeliza, você é curado do seu egoísmo, do seu racismo, do seu preconceito, e é liberto para alcançar outras pessoas na mesma condição. Pedro agora abre a sua boca, não com racismo, não com resistência. Ele disse: eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Olha que texto extraordinariamente maravilhoso. Eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme a Deus e faz o que é justo, lhe é aceitável. Aí ele começa a dizer a palavra que Pedro tinha. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Vós conheceis. Os romanos conheciam bem, fazia pouco tempo que Jesus tinha sido assassinado e ressurreto. A mensagem era fresquinha. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunha de tudo que ele fez na terra dos judeus, em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. Esse era o tipo de condenação romana. A este Deus ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos.
e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão dos seus pecados. Pedro nem terminou de pregar. O coração de Cornélio ansiava tanto a palavra da liberdade, da salvação. Pedro nem terminou de pregar, e o texto diz: ainda falava Pedro estas coisas, quando caiu o Espírito Santo, aleluia, sobre todos os que ouviam a palavra. Cornélio nem levantou a mão, não foi nem feito apelo, ele estava ouvindo a palavra. O seu coração se encheu da mesma fé que encheu o coração dos judeus. E o mesmo Espírito Santo que batizou os judeus, batizou Cornélio e todos os que estavam com ele. Aleluia! Selando assim a aliança de Deus com os dois povos, judeus e gentios, dos quais Deus, de todos os povos, dos dois, ele quebra a parede da separação e faz um só povo chamado igreja. Louvado seja o nome de Jesus. A pessoa que você despreza, a pessoa que você rejeita, a pessoa que você evita, o Espírito Santo está dizendo que é responsabilidade sua hoje pregar para ela. Porque assim você vai quebrar o seu orgulho, a sua empáfia, que lhe atrapalha de ser ainda mais usado por Deus. E os fiéis que eram da circuncisão, os judeus, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Isso é coisa de religião, ficar admirado quando Deus faz uma coisa fora dos nossos padrões. Deus não segue os nossos padrões, Ele segue o padrão dele. Por que nós temos resistido tanto? Por que o nosso coração é tão duro assim? A gente chama os descrentes de coração duro, mas muitas vezes o nosso coração é mais duro do que os deles, porque nós temos os oráculos, temos a revelação completa da palavra, temos o Espírito Santo, temos os dons, temos a palavra poderosa da reconciliação, mas nós nos acovardamos e nos trancamos no nosso mundinho e não queremos sair para falar de Jesus a quem quer que seja, com desculpa que o sol é quente, que chove, que faz frio, que faz calor, que a gente está doente, que está cansado, que não sei o quê. Essas desculpas não vão valer no dia do tribunal de Cristo. No dia que a gente for prestar contas com Ele, que a gente tiver de apresentar o Cristo, nosso Rei, o relatório das nossas ações, a gente não tem coragem nem de assistir um culto completo pela live. Fica pulando para aqui, para acolá, saindo, se distraindo. Esse comportamento é a mesma coisa que a gente faz na igreja. A gente desliga a mente, o coração. Se a nossa vida não for cheia dessas coisas, a gente não vai ser missionário nunca. Não vai ter coragem de falar nunca. Vai viver eternos covardes, com a mensagem da palavra, as mãos cheias de semente para semear,
mas uma vida vazia de obras, de ação, de executação. Que Deus nos abençoe. Eu vou encerrar aqui